Galera, saudações a todos. Tô aqui para falar sobre um assunto polêmico entre cristãos e cristãos. Um assunto que gera discussões entre igrejas evangélicas e demais adventistas. Tô aqui para falar sobre o sábado, a guarda do sábado. Lembrando que eu estudei os dois lados da moeda, ou seja, as duas teses que falam a respeito desse assunto. Tanto a que é contra a guarda do sábado, que diz que não deve-se mais guardá-lo, quanto a que favorece a guarda desse dia. Então, a guarda do sábado é válida para os cristãos hoje? É claro. Sim. Adriano, por um acaso você é da igreja adventista? Não! Bom, para entender o porquê do fato de que nós cristãos gentios, ou seja, nós que outrora éramos estrangeiros, devemos guardar o sábado, vamos ver o que a Bíblia diz. Lá em Isaías, capítulo 56, e nos versos 2 e 3 diz o seguinte: Feliz é aquele que age assim, o homem que nisto permanece firme, observando o sábado para não profaná-lo, e vigiando a sua mão para não cometer nenhum mal, e que nenhum estrangeiro que se disponha a unir-se ao Senhor venha a dizer: é certo que o Senhor me excluirá do seu povo, e que nenhum eunuco se queixe. Não passo de uma árvore seca. E nos versos 6 e 7 diz: E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e para prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado deixando de profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte e lhe darei a alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Note que no verso 6 ele fala sobre estrangeiros, ou seja, aqueles que não fazem parte do povo de Deus e posteriormente passam a fazer parte e consequentemente guardam o sábado. Mas Adriano, no verso 7 fala sobre holocaustos e sacrifícios. E agora, hein? Como você explica isso? Calma, jovem, vou explicar. Em Hebreus, no capítulo 10, nos versículos 1 ao 4, diz o seguinte: A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. E se você continuar lendo até o versículo 10, vai ver que o sacrifício de Cristo foi oferecido de uma vez por todas. Bom, agora voltando ao assunto sobre o sábado. Ainda em Hebreus, voltando lá para o capítulo 4, o escritor faz uma analogia com o sábado, se referindo ao evangelho, à salvação. E que assim como Deus descansou de toda a obra da criação no sétimo dia, nós, os que cremos, também descansaremos das nossas boas obras no dia em que adentrarmos ao reino dos céus. Por isso que ele fala que ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, fazendo uma alusão a esse dia. E em Gênesis, no capítulo 2, versículos 2 e 3, diz: No sétimo dia, Deus havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Note que Deus descansou no sétimo dia da obra da criação. Anota isso aí, cara, pois você está prestes a ouvir algo que talvez você nunca tinha ouvido antes. Lucas 23 narra momentos antes, durante e depois da crucificação de Cristo. E no exato dia da crucificação era sexta-feira. E nos versos 50 ao 56 diz o seguinte: Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e então desceu-o e envolveu-o num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres, que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia, seguiram José e viram o sepulcro, e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas, e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. O capítulo 24 narra a ressurreição de Cristo, e o primeiro versículo começa dizendo: No primeiro dia da semana,
ou seja, era domingo. E no sábado, ele descansou na sepultura. É o quê? Ou seja, se Deus descansou no sétimo dia da obra da criação, aqui nesse contexto, Deus descansou no sétimo dia da obra da redenção. E eu finalizo com Apocalipse capítulo 14, no versículo 13, que diz o seguinte: Então ouvi uma voz dos céus, dizendo: Escreva, felizes os mortos que morreram no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito: Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Galera, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, o comentário, se inscrever no canal e ativar as notificações. Que Deus abençoe. Até a próxima!